Boa tarde, turma. Muito obrigado a presença de todos ao nosso Tech Talk. Esse é o Tech Talk do mês de julho. Quem vai falar hoje é o Enzo e o tema da apresentação dele vai ser performance. De modo geral, não é uma performance exclusiva de alguma ferramenta específica, plataforma específica, framework específica. Vamos falar de performance, que é um tema bem relevante, muitas vezes negligenciado, né? Funcionou, está pronto. E acho que sem mais delongas, vamos começar. Enzo, tá contigo. Faça as Show. honras. Como a Alessio falou, a ideia aqui não é ensinar como é que faz a melhor página de React ou a melhor query SQL do mundo, mas sim fazer igual a gente estava conversando, ser um início aí do que é performance e um caminho mais amplo e poder falar um pouco de tudo ali para poder ficar um pouco mais palpável, né? A performance, como todo, é algo bem amplo, dá para aprofundar aí em bastante coisa e, querendo ou não, é a parte mais importante do produto. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo se ela travar na primeira parte ali dela e ninguém chegar no final. Eu vou dividir essa apresentação em quatro partes. Primeiro, eu vou começar falando um pouco sobre o que é a performance. Depois, eu vou fazer uma analogia. Eu espero que ela não seja muito viajada, mas eu acho que vai conseguir funcionar. E eu vou falar um pouco algumas ferramentas ali que a gente pode usar para poder fazer essa análise da performance e vou fazer por último ali a conclusão. Bom, o que é performance? É um termo que a gente pode usar para quase tudo. A gente pode usar ele para esportes, vida pessoal, trabalho, por aí vai. Mas geralmente a velocidade baixa ou alta, você consegue chegar a um determinado objetivo. Geralmente é algo muito usado aí, por exemplo, um carro ou um atleta ali que precisa fazer uma prova. Quanto mais rápido ele conseguir terminar, melhor vai ser a performance desse veículo atleta, né? E levando isso para o mundo de produto, a performance pode ser vista como uma capacidade de resposta sobre condições reais, principalmente, sendo algo que não é só a velocidade bruta. Ela tem que ser consistente, ter uma previsibilidade grande e também conseguir, vamos dizer assim, prender o usuário enquanto aquela tarefa está sendo feita. Então, eu vou partir um pouco aqui da analogia, eu vou tentar juntar um pouco a performance com o que seria uma viagem. Dá para a gente ver ali que não é só ser rápido, para conseguir entrar um pouco mais a fundo nisso, tem essa analogia que eu criei. Podemos dizer que a performance é igual à viagem de um carro. Nós temos o veículo, que é o nosso produto, um usuário, que é o nosso passageiro, temos vários serviços também, que a gente vai ver ali como se fossem as nossas estradas, e por último, o nosso destino final, que é o desejo do usuário, que é o que ele vai fazer ali dentro do nosso aplicativo. Para a gente começar, um produto, a parte mais importante que a gente tem que fazer é entender literalmente o que, que o nosso usuário quer. Ou seja, quando a gente viaja, a gente tem que entender para onde a gente quer viajar e o que a gente quer fazer durante essa viagem. É, isso entra aí no âmbito de performance, porque antes de otimizar qualquer coisa, entender como o usuário utiliza o seu aplicativo é extremamente importante. Boa parte dos aplicativos hoje em dia, eles têm diversas funcionalidades, como, por exemplo, um app de banco que você pode investir, pagar a conta, gerar QR Code do Pix, comprar coisas até direto ali no banco e por aí vai. Sendo assim, entender as funções mais utilizadas pelo o usuário principal do seu aplicativo, é um ponto extremamente importante para entender como ele interage. E cada contexto de interação demanda estratégias diferentes de performance e otimização. Identificar esses pontos assim como em uma viagem previne diversas dores de cabeça, esforços necessários e também salva alguns fios de cabelo aí na cabeça. É, Podendo identificar esses pontos também, a gente consegue ter uma entrega mais rápida, agregando um valor muito grande no produto de forma bem direta ali, entendendo o que o usuário pretende fazer, podemos começar a pensar no nosso produto, que é a nossa segunda parte aqui, que é o produto, ele é o veículo, ele é a forma que dá funcionalidade e base estrutural e precisa ser bastante responsivo também, e algo confiável, né? E um produto, um produto bem projetado facilita otimizações futuras.
Um produto mal concebido cria gargalos que ali a gente vai ficar anos ali tentando com aquele débito técnico nas costas de manutenção e a gente nunca vai conseguir débito técnico. A arquitetura facilita otimizações, a arquitetura de informação, ela tem fluxo e usuário e decisões ali, funcionalidades e como ela impacta na performance. Cada tela, cada interação, cada estado deve ser pensado com performance em mente. Conhecer as limitações reais evita filtrações tardias no desenvolvimento e a base arquitetural define o teto de performance possível. Ou seja, se a gente define um produto, a gente já vai definir ali como ele vai funcionar, quais tecnologias vão ser usadas, e a gente já consegue pensar ali o que a gente pode usar com isso com base na nossa performance. Por isso, muitas vezes, ao planejar uma viagem, é importante que todo mundo participe. Todo mundo vai participar desse desenvolvimento. Também é importante participar de algumas decisões do produto para poder decidir as tecnologias e todo mundo poder agregar ali o máximo que puder com as suas opiniões para o produto já nascer, vamos dizer assim, bem concebido e não ter problemas no futuro. Bom, com o produto definido, a gente vai ter ali o design, que muitas vezes a gente tem interfaces bonitas, que podem ser muito difíceis de usar, com vários fluxos, botões escondidos, informações mal hierarquizadas. Isso é como ter um carro lindo que a seta não funciona, o velocímetro não marca a velocidade ali. Idealmente, o design deve priorizar a clareza sobre a beleza, quando necessário, reduzir ali a carga cognitiva do usuário através de padrões consistentes, minimizar o número de passos para poder chegar ao fim de um fluxo e fornecer um feedback imediato. O design performático ele não é só sobre fazer algo bonito, e sim ter algo que dá um mínimo de fricção ali para o usuário para ele conseguir executar todas as ações que ele pretende. Aí é até um ponto que é o que vai se decorrer nessa apresentação, é que a ideia aqui é realmente ser tipo o básico das coisas. Por exemplo, eu não consigo me aprofundar muito num tema design e falar, eu vou fazer um design muito bom, até porque eu não sou um designer, mas sim como mostrar, a identificar antes ali no concebimento ali, ou no desenvolvimento de um produto futuro, conseguir identificar esses pontos, você sendo um designer, um desenvolvedor, um PO, qualquer funcionário ali que faz parte desse produto ali e ajuda no desenvolvimento dele. Aí, partindo ali para o front-end, basicamente o design do nosso produto estando disponível, a gente já pode começar na arquitetura da carroceria, que eu chamei que é o nosso front-end, que é onde a beleza do design se torna realidade. Então a gente tem uma boa carroceria, ela precisa ser leve, o mais seguro e resistente possível. Os painéis são funcionais, não precisam só instalar visualmente, eles têm que ser responsivos. Então, partindo aí para o lado de produto, saindo um pouco da analogia, a gente tem diversas má práticas que a gente tem, como importar uma biblioteca inteira para fazer uma função só, em vez de só exportar o que a gente quer, deixando o bundle do aplicativo extremamente pesado, as imagens sem lazy loading ou em formatos pesados. A falta de acessibilidade também pode ser vista como uma falta de performance, porque essas pessoas não vão conseguir executar o fluxo, então não vai ter performance. Animações pesadas e sem propósito real. E também, mais pro lado do React aí, os famosos re-renders necessários, né? Então, a gente tem várias formas de poder otimizar isso, que é utilizando os imports seletivos, implementar o lazy loading, ou fazer ali um load first, que você seleciona ali de forma otimizada o que você quer que o usuário vê primeiro na tela, que é algo bastante importante. E a gente pode fazer o code splitting para deixar o projeto mais leve, otimizar mais rápido, usar animações que transformam a opacidade e usam mais o GPU do computador da pessoa, que deixam elas mais 60 FPS, podemos dizer, entre diversas outras coisas. E essa é a parte mais importante. O front-end ele precisa ser leve e conseguir levar com boa parte do que foi planejado no design. Às vezes, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo, mas ele precisa manter toda a graciosidade ali do design no projeto já feito. Isso precisa ser feito de forma bastante leve, para não impedir o usuário de, por exemplo, não conseguir
demorar muito tempo para poder ver uma página e conseguir interagir com ela. Isso tem outros problemas, como problemas de SEO, por exemplo, que se a tela não se renderiza tão rápido, eles não vão conseguir capturar todas as informações. Agora, partindo um pouco ali para o motor do nosso veículo, que é o back-end, ele também precisa ser eficiente, confiável e poderoso quando necessário. Não adianta a gente ter ali um front-end lindo se toda request demora minutos ou horas ali, ou às vezes até dá um timeout ali e não funciona. E nisso a gente vai ter diversas más práticas também, como N1 queries destruindo a performance do banco, que é quando você, por exemplo, busca post, depois o autor de cada post, individualmente, cada um, isso demorando horas ali para poder trazer as informações. A gente tem o overfetching também, que é quando isso acontece bastante em listas, quando você tem aquela tela que é uma lista e depois tem o produto separado. A tela da listagem, ela não precisa de todas as informações do produto, precisa só do básico ali para você poder fazer a listagem. Então, quando você faz um overfetching, você vai trazer tudo que não precisa e depois você vai ter que buscar de novo aquele produto. Então, é interessante você criar DTOs ali ou usar até sair do hash para o GraphQL para retornar apenas os campos necessários ali. Então, a API que retorna bem mais rápido. A falta de índices no banco também, para fazer as tables scans também é uma prática muito comum. Sincronização forçada, bloqueante, onde o cabeçalho do processamento assíncrono, falta de cache em operação repetitivas, ausência de rate limit, permitindo sobrecarga, e um excesso de logs também, que é algo bem comum ali, que a gente acaba esquecendo às vezes. Um desses, uma dessas más práticas, que é bem comum hoje em dia, são esses produtos que são, essas requests que são bastante pesadas, elas blocam todo o nosso serviço ali. Recentemente, um dos produtos que eu estava ajudando a desenvolver, isso acontecia bastante. Eles usavam diversas planilhas ali, e era comum uma planilha ter, sei lá, mais de 40 colunas e infinitas linhas ali. Toda vez que alguém puxava uma tabela, ele bloqueava o serviço do produto inteiro. Bloqueava o produto inteiro, porque ao fazer essa request, ela travava o back-end. E até ela finalizar, todo mundo ali tinha que ficar esperando. Então a gente tem diversas formas aí de poder resolver isso. Uma das formas ali foi pensada é usar um worker separado, que ele fazia essa request ali fora do banco e ele conseguia otimizar ali fora do back-end, quer dizer, e poder otimizar todos esses pontos. Foi uma experiência bem legal, a gente conseguiu resolver esse problema. E também tem outras coisas como implementar o cachê e deixar as requests mais leves, né? É, Agora a gente chega num ponto onde a gente tem um produto já melhor estruturado, e aí eu preciso chamar a atenção a um ponto que impacta principalmente na performance, que é um dos componentes que faz a viagem, que às vezes a gente só lembra quando acaba, que é o combustível. Só que quando eu criei esse slide inicialmente, eu estava bem uma ideia mais passada, assim, de que antes tinha toda uma preocupação, tipo, o usuário ele tem 2G, e hoje em dia nem existe 2G mais. Foi até quando eu fui procurar algumas fontes ali para poder compor melhor esse slide, eu vi que, tipo, o hardware e a velocidade dos celulares melhoraram bastante, por exemplo. Então, isso é algo que dá para a gente ter um pouco menos de cuidado, mas não é algo que dá para ser esquecido, já que hoje a realidade atual o 4G e o 5G dominam o tráfego mobile, com velocidades bem boas, assim. E a maioria dos dispositivos hoje tem mais de 4 GB de RAM, que torna isso bem mais comuns. E, mas além disso, tem diversos outros problemas que não faz sentido. Todo mundo agora tem um celular bom, uma internet boa, eu posso fazer uma request enorme ali que não vai ter problema. Hoje a gente ainda tem diversas formas de poder otimizar isso, até para o usuário que usa ali o seu 4G ali, não quer gastar a banda dele inteira para poder acessar seu site. Então a gente tem diversas formas ali, como o Progressive Enhancement, que são funcionalidades essenciais primeiros ali, se a pessoa, se ela não está vendo, não vai baixar, só vai baixar o que ela está vendo. A gente tem diversas formas de compressão, e uma coisa que eu chamo bastante de atenção, que
ninguém nunca tiver utilizado, é o Service Worker. O Service Worker ele é bem legal. Ele funciona ali junto com o PWA, que alguns sites, boa parte dos sites hoje tem, que eles baixam o site inteiro e ele funciona ali de forma, vamos dizer assim, que fica no aplicativo e a pessoa não precisa ficar baixando todas as vezes que ela vai usar. Isso salva muito processamento, evita bastante request. O site vira basicamente um app, o que é bem legal. E ele tem um cache ali bem inteligente e que suporta até o uso offline. Então, tipo, eu preciso fazer um app que não tem tanta necessidade de request, mas, por exemplo, tem bastante imagem. A pessoa pode usar esse Service Worker para poder ter o app ali sempre que ela quiser, sem precisar, sem gastar o combustível dela o tempo todo, vamos dizer assim. Aí a imagem sumiu. Enfim, era para ter uma estrada ali. Um outro ponto ali, a gente já tendo tudo definido, o carro pronto, o combustível no tanque. Um ponto bastante importante aqui são as estradas, que seriam ali os nossos serviços terceiros, que são basicamente necessários para a hospedagem, os bancos de dados, e a gente precisa pensar na estrada, que vai sustentar todo o nosso tráfego. Porque aqui vem um ponto bastante relevante, que é aqui onde geralmente vem os custos da aplicação. Então, você tem um aplicativo mal otimizado, ele vai ter custos altos, e geralmente, num lado assim mais de gerência, os custos são bastante importantes. Então, não adianta você ter, por exemplo, um banco extremamente rápido ali que está com uma super máquina da Amazon, só que ele custa tipo muito, muito caro e tipo, é inviável manter. Isso não é você dá tipo um buff no serviço ali para ele poder gerenciar melhor as coisas, não, às vezes não é uma boa escolha. Vão você ter todas as suas APIs, você ter os bancos sem connection pooling, por exemplo, são mais práticas. É, tá, eu me perdi, eu acho. Ih, a imagem apareceu agora. Aí, ó. Tá. Basicamente, um serviço, os serviços são ali as infraestruturas, eu vou começar aqui por pegar a fala. As infraestruturas, os bancos, as APIs, tudo ali que a gente tem. Se eles estão mal estruturados, eles vão ter um gasto muito grande, o que é algo muito ruim. E com isso, a gente volta ali na ideia de já ter a arquitetura pronta e ter um produto bem estruturado para evitar esses problemas no futuro. Nisso a gente tem diversas formas também para poder melhorar essas estradas também, como a gente tem uma paralisação de request sempre que possível, alguns timeouts um pouco maiores, ou os timeouts menores com retries inteligentes, tem ali diversas formas do CDN para guardar os nossos assets, para o usuário a gente não ter que ficar buscando do banco toda vez que a gente vai usar, a gente ter ali um monitoramento visível da infraestrutura também para evitar gastos, que é algo bem comum também, que é famoso a Amazon do nada de cobrar um monte, porque algum serviço ficou rodando ali de madrugada enquanto ninguém via. Então você tem um monitoramento ali bom dessa estrada ou dessa infraestrutura é algo muito bom. E por último aqui, antes de entregar é, o produto para o cliente ele tem que ser perfeito. Não adianta a gente passar todas essas etapas de performance. Fiz a performance do design, do front, do back, só que na hora de rodar o aplicativo ele não funciona. Então, tipo, o QA acaba sendo tipo, uma peça-chave aí nessa viagem, vamos dizer assim. E ele também pode, durante os testes dele, fazer diversos testes de performance. E tem o Lighthouse, ele consegue ver, por exemplo, o CPU Throttle, fazer os testes sobre cenários específicos. Eu quero fazer um teste onde o usuário está usando 3G e o 3G está baixo. Ele consegue ver ali a performance do produto como um todo, e já levantar esses gargalos bem antes de algo acontecer e voltar isso para o dev ali para eles poderem trabalhar. Aí tem diversas ferramentas como o Lighthouse, o Pipeline Deploy ali. No Lighthouse consegue ver também alguns budgets, tipo, se algum produto exceder um limite, por exemplo, ele falha no teste, um limite assim, de dados,
E também tem o Core Web Vitals, que eu vou acabar falando mais um pouco mais pra frente. E agora é a parte mais importante, que são as adversidades que a gente tem aqui no mundo real. Que não adianta a gente ficar aqui, como eu falei, dá para ficar horas falando de performance, dá para ficar meses melhorando o banco de dados ou o front-end ali, sendo que às vezes não é viável. A gente pode ter diversos produtos legados que têm limitações técnicas, ou um produto que você já fez o máximo ali e ele continua lento. Então, existem várias formas ali para poder tentar driblar esses problemas que a gente tem no mundo real. Por exemplo, eu estou usando um back-end em C Sharp, ele não está performando bem porque é uma versão mais antiga. Você pode tentar ir para nova, não funcionou. Você divide o produto em microserviço, tenta tirar a sobrecarga de um, um deles, ou tira o que é principal para ele poder funcionar ali de forma independente, não sobrecarregar o resto. São várias formas ali que a gente tem poder driblar diversos problemas, fazendo essa migração gradual e uma refatoração incremental ali ao longo do tempo. E é sempre bom saber também a hora de parar, ter um limiar ali aceitável, que tipo, tá funcionando, tá bom, e continuar ali no futuro ou mover essa solução para algo melhor. Isso é algo que eu acho extremamente importante, que às vezes não vai dar. E isso acontece, mas o certo geralmente é tentar achar as novas formas ali para a gente poder tentar conseguir ter um produto performático. E isso leva tempo e é bom muitas vezes ter essa comunicação com o time todo, né? Desde o dev, principalmente com o PO ali, para poder entender as demandas do cliente. Aí que eu deixei algumas sugestões aqui de ferramentas, muitas delas eu já usei. No front-end ele tem o Lighthouse. Lighthouse para mim é das ferramentas de front é a principal, que ele funciona de uma forma muito boa, tanto para poder ver performance, funciona para ver SEO, funciona para ver acessibilidade, e os insights que ele dá ali enquanto você usa são diretos. Ele fala, tipo, sua imagem está muito grande, sua imagem está no formato errado, seu, seu bundle está muito grande, ou o arquivo X está criando uma cascata de renderização muito que não deveria. Ele é bem direto, assim, ajuda bastante. No back-end a gente tem o Query Logs, o Datadog também, que eu já cheguei a usar, e o New Relic, são ótimos ali para poder fazer esse gerenciamento aí de performance. Para o X e produto ali, bastante para poder entender o desejo do usuário, tem o Clarity, que foi até o meu Tech Talk passado. O Hotjar, o Firebase Performance também são muito bons. E de infra a gente tem o CDN Analytics e também alguns database analyzers ali. E para banco de dados eu acabei não esquecendo, mas o próprio SQL tem também um explain ali que você pode dar nas suas queries, que ele mostra ali, a query X está tendo um gargalo em tal ponto. Aí você pode ir lá e melhorar essa query ali de forma manual ali, melhorando o código, né? E entender também os pontos que podem ser melhorados, mas é bem bacana. E finalizando aqui, basicamente a performance ela acaba, como eu consegui tocar ali diversos pontos, diversas áreas de atuação. Ela é um ciclo contínuo e que geralmente demanda de toda a equipe. Não é algo tipo, o cara do back-end precisa otimizar o produto, só o cara do front, só o cara do design, todo mundo ali tem que trabalhar junto, de certa forma, para conseguir ter um produto performático. E com o tempo ocorre uma degradação dessa performance, tipo, o que foi bom hoje não pode ser bom amanhã, porque até como eu comentei anteriormente, a gente saiu de uma era do 2G, 3G e tá na era do 4G e do 5G, então o que era rápido ontem não é mais o rápido hoje. Hoje tem que ser um pouco mais rápido, porque as pessoas esperam mais coisas melhores também, né? E precisa sempre manter esse monitoramento contínuo e principalmente manter esses alertas automáticos aí para evitar surpresas, que é algo bem. E sempre manter esse processo de medir, identificar, agir e sempre repetir de novo e manter sempre seu produto performático. Acho que é isso. Eu falei um pouco rápido, eu acho, por algumas partes. E minha voz tá acabando. Só um minuto.
acho que seria isso. De bola, Enzo. Muito obrigado pelo papo aí sobre performance. Achei bem bacana que eu acho que a última coisa que tu menciona ali é o ciclo, né? Que é o medir, ah, identificar, agir e repeat. E uma coisa bem interessante para quando a gente está falando de performance é a parte do medir, né? O ah, talento, né? Mas talento quanto? Sim. Porque se eu melhorar aqui, quanto que eu vou ter melhorado, né? Ganho. Ah, tá mais rápido. Tá, mas tá mais rápido quanto? Eu acho muito importante essa etapa de medir. Eu adorei os GIFs e eu até queria saber onde que eu posso assistir Initial D, porque eu nunca assisti. Tem no E show, eu acho. tem no Crunch? Legal. Uhum. E, bem, tenho só a agradecer aí ter esse voluntariado, ter montado esse papo aí para apresentar para a gente. E abrir para dúvidas, contribuições, sugestões aí, se alguém tiver. Caso contrário, tá, o pessoal tá liberado. Alguém Antes só tem. de Ah, abrir, o pessoal, opa. um outro ponto que eu acabei não mencionando, é um lado importante também ali é saber onde parar, no sentido do desenvolvedor, principalmente. E não adianta ali você escovar a bit infinitamente, criar um código extremamente ilegível, que daqui, sei lá, algum tempo pode dar algum problema e a performance para corrigir esse código não vai ser legal, sabe? Você vai melhorar a performance do aplicativo, mas vai diminuir a performance do desenvolvedor. Aí isso é algo que dá para ser visto ali, tipo, tem um limite. Tipo, se eu fizer tudo sem espaço, sem linha, sem comentário, vai ficar mais rápido, vai. Mas e depois? Então, estão várias coisas ali, além dessas nuances ali de produto, tanto para desenvolvimento ou para o ambiente de trabalho ali, que vale a pena pensar também. Muito obrigado. Um bom restinho de terça-feira. Um beijo e até amanhã.